Sim, estamos aqui para mais um Checkpoint 101, hoje com a presença de um cara incrível do mercado de games, porque ele faz de tudo, ele trabalha com todo mundo e ele resolve o problema de todo mundo, que é Jesus Fabre. Então, e aí, Jesus, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Você que resolve os problemas também. Eu tenho ajuda de grandes profissionais, muitas vezes, como o seu caso, né? Que a gente chegou a trabalhar. Não sei se a gente coincidiu no mesmo momento, mas acho que eu colaborei com a Rockhead, acho que um pouco depois você entrou. Mas em Sim, diferentes pontos, a gente passou por lugares, mesmos lugares. Então, muito sim, obrigado é verdade. pelo convite. Acho muito legal, eu acho incrível que a gente tenha passado por mesmos lugares. A gente trabalhou com várias empresas não, mas com certeza a Rockhead e a Aquiles a gente trabalhou junto e eu tenho certeza que a gente já passou por outras empresas ou por outros profissionais que a gente colaborou também. Então eu acho super curioso essa conversa. O intuito desse bate-papo é sempre conhecer a tua história, conhecer a história de alguém do mercado. Então eu vou começar pelo princípio, para que tu te apresente e diga de onde tu é. Uhum. Eu sou espanhol, eu nasci numa cidade chamada Múrcia, que fica no sudeste da Espanha, e foi já no ano 83. Eu tenho 38 anos nesse momento. Então temos exatamente a mesma idade e fazemos aniversário muito próximo, inclusive. O que é uma coisa muito curiosa. Mas interessante, tu nasceste em Múrcia e o que que tu... Aliás, já que tu nasceste em 83, imagino que na Espanha tenha acontecido de tu ter acesso a videogame lá muito cedo, começou a jogar com Atari também. Não, na verdade, quando eu era criança, meus pais não era muito de videogame, não. Eles não conheciam, lá na Espanha não tínhamos aquela cultura de jogos antigos, daqueles consoles primigênios, tipo Atari, ColecoVision, Pong. Eh, chegaram assim, uns poucos, né? Mas era algo bem da pessoa que tinha computador e que já, sabe, pesquisava com o computador e curtia do computador. Mas, assim, o público geral, eu não sei se foi porque os anúncios não investiram muito nas campanhas de publicidade, se foi porque tinha algum tipo de... tinha mais força o brinquedo tradicional. é, não sei, mas culturalmente a gente aceitou, abraçou os jogos. Acho que a partir da chegada do Nintendinho, a partir da chegada do Master System, já começou como brinquedo sempre e como algo de Sim, criança, e depois foi avançando. Eu acho que quando chegou o PlayStation 1, que foi quando já foi considerado como um entretenimento mais de adulto. sim. É, então a Espanha vai um pouco por trás nesse sentido. Você sai na rua na Espanha e pergunta para alguém de 50 anos, ele pode te falar que jogou alguma coisa, mas ele não vai conhecer Top Gear, por exemplo. Ou não vai conhecer Atari, assim, de jogar na época. Agora você fala para uma pessoa, aqui no Brasil, para uma pessoa de 50 anos, 60 inclusive, e ele ouviu falar, ele talvez jogou na época, e não importa se é homem, se é mulher. Na época, na Espanha, era uma coisa muito de homens, né? Aquela coisa de dividir os brinquedos e as coisas por sexo. Isso lá na Espanha teve muito, teve e acho que ainda tem um peso relevante de que é de menino, que é de menina. Então, isso me chamou a atenção bastante quando eu cheguei no Brasil, que não importava praticamente a idade, o gênero, ninguém ia te falar, você é gamer, porque você é um nerdzão. Aqui ser nerd é cool, Sim, sabe? Aqui no Brasil, ser nerd, ser jogador de videogame é uma coisa legal e muitas vezes lá na Espanha era aquela coisa de, você é um cara isolado, um cara que não fala com ninguém, que só joga, sabe? Aquela coisa de antissocial. E aqui é super normal, como se você estivesse escutando música ou curtindo quadrinhos ou qualquer coisa. Então, isso é uma coisa bem legal que eu achei quando eu cheguei no Brasil e que ainda vejo e, tipo, não é algo que fosse a primeira impressão. Se manteve. muito interessante. Eu até vou perguntar depois como é que foi essa tua chegada no Brasil, mas antes disso eu tinha curiosidade de saber o que tu estudaste lá, como é que tu te formaste, no que tu te formaste, ou se tu veio fazer a Sim, formação aqui. não, eu já estava formado quando eu cheguei no Brasil. Sim, Eu sou engenheiro de computação inicialmente, depois eu fiz um mestrado de comunicação. Mas
Eu fiz lá pelo ano 2006, por aí, terminei de 2001 a 2006, fiz 5 anos de engenharia de computação, porque eu sempre gostei de jogo, né? Então, lá na minha cidade não é uma cidade grande, também não é uma cidade pequena, é a sétima ou oitava cidade do país, agora não sei como está no ranking, mas lá uns anos atrás estava por aí. E, claro, no ano 2001, 2000, acho que a gente só tinha um curso de jogos em Barcelona. E estava bem longe, era caro, jogos era uma coisa muito nova. Se tivesse falado, eu quero ir para fazer advocacia ou Sim. medicina ou alguma coisa assim mais conhecida, mais estabelecida, Uhum. talvez meus pais tivessem falado, tá, vou te pagar para você ir lá e tal. Mas era tudo tão novo e era um custo tão alto que aquela coisa de aquele choque cultural, sabe? Sim. Talvez se meus pais tivessem sido do Brasil, eles tivessem pensado, tá, esse cara tá vendo o futuro, porque, nossa, como mudou do Atari até o PlayStation 1 ou 2, né? Eles estariam mais ou menos ligados na evolução da indústria. Mas para meus pais, falar jogos era como falar, eu vou ser pescador, sabe? Eu vou ser astronauta. É, é aquela coisa de não ter a ideia do que era isso. E depois eles aprenderam e eles viram que realmente tem um futuro. Sim. Acho super interessante tu dizer isso, porque afinal de contas, de novo, como a gente tem a mesma idade, eu tenho a referência daqui do Brasil. Eu também entrei na. Eu sou o primeiro formado do curso de jogos aqui do Rio Grande do Sul. Então, também começou aqui. O curso de jogos no Brasil começou pela Anhembi Morumbi, ali por 2002 e 2004, provavelmente. 2002, e aqui no Rio Grande do Sul, na Unicinos, começou em 2004. Então, existe uma semelhança aí. Eu também não pude fazer direto ciência desenvolvimento de jogos, fiz ciência da computação na PUC. E daí, a partir do momento que Aham. surgiu o desenvolvimento de jogos, eu migrei pro desenvolvimento de jogos. Então, achei muito curioso tu dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, os meus pais, e eu acho que os pais de todo mundo na época, ali nos anos 2000, dizer, eu vou trabalhar com jogos, não era uma coisa simples, assim, dizer assim, o quê? Mas toda a família aqui é do direito, é da medicina, é de alguma área da engenharia. Claro. Então acho que um pouco. É que realmente naquela época não tinha referência, sabe? Se tivesse. Por isso, às vezes é importante quando surge uma nova profissão que as pessoas que trabalham disso deem uma palestra ou sejam pessoas acessíveis para que quem tem que tomar decisões, como você vai estudar ou não vai estudar isso, aquilo, deixe seus filhos ou entenda o que os seus filhos vão estudar, né? Sim. Como que surgiu o interesse pelos games? Já que tu disseste que tu não tiveste contato com um videogame desde jovem, aonde que isso começou a despertar dentro de ti? Olha, eu desde criança eu assistia seriados na TV, né, de desenhos, Transformers, um monte de desenho, na verdade, não, a Tartarugas Ninja, acho que é que não sei os nomes aqui, né, então, mas alguns tipo esse tipo, Sim. né, daquela época. Aqueles japoneses que eram de robôs e tal, tipo Power Rangers, mas Super mais Sentai? primitivos. Super Sentai, estilo Super. Sim, isso, É. isso. E, claro, eu sempre fantasiava muito, fantasiava, imaginava, criava universos na cabeça. E aí, quando eu vi que tudo isso na TV podia ser mudado, porque eu estava mexendo de alguma forma nisso, eu fiquei totalmente louco, né? E completamente assombrado, não sei se se fala a palavra, Assombrado funciona. surpreso. Surpreso pode ser, mas assombrado Sim, funciona. Ah, sim. lem- E aí que eu falei com meus pais, eu queria ter um aparelho desses para jogar e tal. E eu tinha uns 9 anos, na casa de uma filha, da filha de uns amigos dos meus pais. E eu tava lá e estava jogando um clone do Nintendinho, né? sim. E aí eu tava completamente. Eu pensava que aquilo era de outro planeta, que realmente aí tinha alguma magia, alguma coisa estranha, que não eu lembro disso, de pensar, mas isso aqui não está acontecendo realmente. Isso aqui não é real. Como ela tá mexendo com essas formas? Não, não, é que tem um cabo e tem não sei o que, e tem esse aparelho. E aí eu fiquei com aquilo como se fosse uma visão do outro planeta. E depois já vi que mais pessoas tinham e que era mais normal. Mas é que eu até penso às vezes, eu tava numa bolha até esse momento, né? Sim. Porque
não tinha visto nada. Não, acho incrível. Eu nunca pensei nisso, né? Na questão de tu chegar ao videogame um pouco mais velho, né? É lógico que pro meu pai, meus tios, aconteceu, mas pra mim, eu nasci praticamente. O meu pai comprou um videogame um mês depois que eu nasci. Então eu conheço o videogame antes de eu me conhecer por gente. Então isso faz uma grande diferença, talvez. Claro, aí está, esses anos de diferença do Brasil para a Espanha, né? Sim, sim. Ah, ok, daí a partir daí tu começaste a jogar esses videogames e E por isso tu optaste pela faculdade que tu optou de fazer a. É, então aí eu consegui eu pedi para a comunhão, que aqui também está, né? A comunhão na Espanha é uma coisa bem normal, assim, tem batismo, comunhão, Sim, sim, confirmação. sim. É um país, não é um país religioso no sentido de católico, mas tem uma herança muito forte do catolicismo. Claro. Então é bem comum, culturalmente, ter esses rituais. Então, tinha dois presentes grandes, principalmente a comunhão e depois tinha a confirmação. Mas, Sim. claro, eu podia pedir alguma coisa mais cara, mais complicada de comprar, né? Mais que no Natal. E eu consegui um clone do Nintendinho que eu fui além para uma lojinha de bairro, né? Sim. Com meu pai para procurar e tal, que tinha 200 e não sei quantos jogos na memória. Aí eu pensei, nossa, com isso aqui não vou me entediar nunca. Tem jogos aqui para várias vidas. E aí descobri depois que eram várias cópias de jogos, eram variações de jogos. Sim. Tinha 20 Marios, 200 Tetris, enfim. O negócio é que eu com isso já tinha suficiente. E pelo menos por uns 2 anos. Aí me manteve jogando esse console, depois eu comecei a trocar fita com amigos, colegas da aula, da escola, e a partir daí foi quando eu pulei para o Game Boy, depois jogava mais no Game Boy porque o Nintendinho já não lançava jogos, e, e a partir do Game Boy eu já pulei para o computador. E Ó. foi nesse momento quando, claro, eu queria continuar jogando, aquela coisa de... tinha amigos que tinham um computador, tinha Mega Drive, tinha Super Nintendo, mas o negócio do computador para mim era muito mais abrangia muito mais utilidades de trabalho e ao mesmo tempo era mais potente para jogar. Sempre era mais interessante para mim Sim. ter um computador que ter um console. Aí que eu falei para os meus pais como presente de final de, como fala, De acho Natal? que high school, Ah. como fala high school? De faculdade? Não, Ensino médio? agora é que mudou. Na minha época se chamava segundo grau. Agora se chama ensino médio, exatamente. O high school se chama ensino médio. Então, no final do ensino médio, o que aconteceu é que meus pais falaram, tá, o que você quer fazer agora na faculdade? Aí, o que aconteceu? Eu pensei, eu posso estudar várias coisas que eu gostei, mas tem algo que tem futuro, na época, tinha algo que tinha futuro na época, era a informática. Por outra parte, eu queria continuar jogando, eu queria fazer algo relacionado a jogos. Sim. Então, misturava as duas coisas que eu mais curtia no meu tempo livre, que era jogos, com a computação e tudo que você podia fazer programando e como podia ajudar as pessoas a partir da programação, a partir da criação de aplicativos ou né? Então, eu estava pensando, nossa, é uma forma de tem tantas coisas para que você pode fazer com o computador além de jogar Sim. que por que não? Vou estudar computação, mas realmente eu sempre pensei mais na ideia de como a computação poderia me levar para os jogos, porque eu sempre gostei muito de jogar. Então, como não, meus pais não me falaram, oi, vamos te pagar esse mestrado, esse curso de jogos lá em Barcelona, que sim que era já mais especializado, era uma carreira, era um curso de vários anos. Sim. Aqui, lá na Espanha falamos carreira quando é 4 ou 5 anos, Sim. né? Carreira tem técnica e tem engenharia, licenciatura chama lá. Uhum. É, então, aí meu pai falou, tá, aprendendo a programar, você consegue também fazer jogos no futuro, porque no fim das contas, jogos são programas, né? Sim. Aí
Aí que eu decidi ir para estudar na minha cidade, bem perto da minha casa, né? Numa diferença gigante de estar na tua cidade a estar numa cidade que está 8 horas de distância de trem. Sim. Então, eu acabei estudando lá na minha cidade, acabei fazendo 5 anos de programação, acabei me especializando em programação para web, para a parte de telemática. Pra web? E, e nesse caminho, eu inclusive parei de jogar durante um ano completo, porque era tão difícil aquele curso de informática, da a engenharia, que eu não tinha tempo. E para mim, chegou um ponto que eu pensei, ou eu jogo ou eu acabo isso nos 5 anos que tem que ser. Sim. E acabou acontecendo que tive que escolher, porque realmente era bem complicado, exigia muito trabalho prático, trabalho teórico, trabalhos com colegas, programar, sabe? Tinha que programar e apresentar coisas em determinadas datas. Então, pensei, tá, não vou jogar por um tempo, vou me focar. Esse vai ser o meu videogame, Uhum. acabar o curso e que acabou. Então aí que acabei, comecei a trabalhar de programador e aí que foi que voltei para jogar. Aí comprei um PSP, comprei um PlayStation 2 um pouco mais tarde e continuei jogando e trabalhando de programador. O que tu E começaste? nessa época eu me mudei para Madrid, nessa época. Foste pra Madrid e no que tu trabalhava? Programando o quê? Pra... Eu programava sites na parte de portais web, tudo que base de dados, ou tudo que era a parte de persistência, até a parte de. Como era? Era como o controlador das páginas, Sim, sim. com Java, sempre usando. Eu era mais de Java, sempre me especializei muito nisso. E depois também na parte de visual, eu sabia um pouco de JSP, não sei se você Sim, 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 conhece. conheço. JavaScript, um pouco de HTML, um pouquinho de tudo. Na verdade, eu comecei mais pela programação, mas depois como era tudo muito orientado a portais, né, Uhum. a parte visual, eu acabei aprendendo um pouco de tudo, porque em empresas pequenas, elas normalmente, mesma coisa que os jogos, requerem que a pessoa aprenda muitas coisas. Interessante, muito interessante. Esse foi o teu primeiro trabalho na vida? Assim, tu começaste já, depois que tu te formaste, tu começou a trabalhar com sites ou fizeste alguma coisa Aham, antes? inclusive um pouco antes eu já comecei a trabalhar numa pequena empresa que estava como uma spin-off da faculdade, Sim, sabe, da universidade, tinha tido uma empresinha que trabalhava com firma, assinatura digital e coisas relacionadas com criptografia e tudo mais. Então eu comecei trabalhando nisso, na parte de encriptação, coisas assim relacionadas com a segurança informática. interessante, bem interessante. Ou seja, tu começaste daí segurança da informática, foste para websites e a partir daí como é que aconteceu? Tu seguiste por quanto tempo mais? Então, a partir daí, eu trabalhei durante 2007 até 2010, na parte de sites, tipo, um ano e meio na parte de segurança. Sim, Depois de 2007, por aí, mais ou menos até 2010, metade desse ano, é, ou quase final. E na parte de programação para sites, para portais, né, com Java e tudo mais. sim. E aí comecei a ver que não era, que por um lado eu não era um excelente programador, que tinha pessoas muito melhores do que eu, e por outra parte que eu continuava gostando muito do jogo e que eu me dava melhor na parte de comunicação do que na parte técnica. Então eu pensava, não tem sentido eu forçar a barra na parte de programação, se eu realmente eu me sinto melhor trabalhando com comunicação e eu gosto tanto de jogo, né? Sim. Aí que eu passei vários anos assim me perguntando como que eu poderia me dar o pulo para os jogos e tal. E aí foi que chegou um ponto que comecei a colecionar jogos quando eu trabalhava de programador. Sim. Inicialmente eu jogava jogos assim que tinha na hora, né? Os jogos, vou comprar um PCP que tem agora. Mas depois eu comecei a pensar, nossa, os jogos do Mega Drive do Super Nintendo estão muito baratos. Naquele ano 2008, por aí, eu estava em Madrid. Tinha muita gente vendendo os jogos antigos porque pessoas queriam comprar Xbox 360, PlayStation 3, etc. Aí eu consegui alguns jogos antigos bem baratos, assim, jogo de Mega Drive por 5 euros, que é Caramba. 25 reais. Na época, Né? na, Tô na falando época era, jogo. era R$ 10.
Isso, R$ 10, né? Coisa baratíssima, né? Inclusive, às vezes, indo para os sites assim de um para um, né? Sim. Não para sites tipo Mercado Livre, eBay, mas sites mais de, naquele bairro tem um cara que mora por aí, que vende isso, sabe? Então, eu ia lá na casa de um cara, comprava aquilo, eu trocava aquela coisa. E então, meu entretenimento quando eu saí do trabalho era viajar pela cidade para ir para uma loja, falar com alguém, negociar um valor, ir para uma cidade periférica para comprar um Sega CD, por exemplo. Eu lembro que eu Caramba. comprei na época um Sega CD por 50 euros para um cara que estava Ridículo. montando a loja. Ele me recebeu na rodoviária, no carro dele, me pegou o Sega CD, me explicou, toma 50 euros, tá funcionando, tá ótimo. Sabe, aquela coisa de bem pouco industrial, vamos falar Sim, sim, assim. sim. É bem networking entre pessoas, assim. E tá, então aí eu comecei a comprar, vender algumas coisas que tinha repetidas e tal. E nesse momento que eu estava nesse auge do colecionismo, eu vi que tinha um evento lá na Espanha chamado Retro Madrid, que basicamente era para preservar os jogos antigos. Tipo, eram comunidades que trabalhavam fazendo, algumas desenvolvendo jogos para plataformas antigas, tipo Spectrum, Commodore, etc. Outras vendiam jogos antigos que eles tinham editado em outras plataformas ou de alguma forma estavam restaurando máquinas. Enfim, uma comunidade que tentava preservar a história dos jogos e dos desenvolvedores mesmos também. É, porque convidavam ilustradores, programadores. Eu programei aquele jogo e fiz aquilo, fiz isso. Na época a gente não tinha como fazer tal coisa, então a gente inventava. Então, basicamente é uma retro GDC misturada com a parte gamer, mas e muito nostálgico, né? Como é que era o. Aí eu pensei, Desculpa. como? Não, eu ia perguntar como é que era o mercado naquela época. Tu já tinha conhecimento de como é que estava o mercado de games na Espanha, de desenvolvedores? Eu soube depois um pouco, depois já quando comecei a trabalhar, sim, mas na época não tinha quase nenhum desenvolvedor independente, tinha algumas empresas fazendo alguns jogos maiores, os celulares estavam começando, o mercado de Java, imagino que seria o que estava mais... Java e jogos web, eu acho que seria o mais relevante na época, Sim. porque de jogos de console tinha bem pouca coisa, é, e, e e era basicamente um mercado muito de consumo. Eu acho que tinha muitas pessoas consumindo e poucas desenvolvendo. Entendo. Desculpa. Aí que aconteceu? Que eu tava nesse evento, eu vi esse evento e então pensei, perfeito, eu vou levar os meus jogos repetidos e vou passar um dia incrível. Sim. E aí que aconteceu? Que esse foi um momento, na verdade, esse foi um ponto de inflexão na minha vida, porque aí foi quando eu realmente conheci pessoas que trabalhavam desenvolvendo jogos. Sim. E eu vi um pouco essa cultura, né? Caras que realmente fazem jogos aqui na minha cidade, no meu país, aquela coisa era possível. Que eu já tinha Tinha mercado? conhecido algumas pessoas. Claro, eu tinha conhecido algumas pessoas, mas era bem uma pessoa bem que fez level design do jogo, nunca mais fez, trabalhou depois de professor de outras coisas, sabe? Era bem pouco o conhecimento da indústria que eu tinha. Sim. Aí comecei a trabalhar como no meu tempo livre ajudando esse evento, porque eu gostei tanto da comunidade, gostei tanto do ambiente e tal, que eu pensei, tá, vou ajudar, vou ajudar na parte de comunicação, que é uma coisa que eu sempre curti, né? Aí eu acabei, isso foi em 2009, eu acabei co-dirigindo o evento em 2010, procurando um patrocinador, divulgando o evento nos sites, organizando alguns eventos culturais, tipo um concerto de música clássica com música de videogame, É eh, o do Talarico? várias coisas. Não, era inspirado um pouco em... Naquela época o YouTube estava explodindo, Sim. né? 2009, 2010. Então tinha vários músicos que jogavam, gostavam de jogo e tocavam Entendi. música de jogos com todo tipo de instrumento. Pouco depois eu soube do Talarico, né? Procurando referências, mas aquilo foi porque alguém me mandou um vídeo eu tenho um amigo que é músico, acho que foi ele. Um amigo que é músico, ele toca violino e então ele me falou, olha que legal. Então eu pensei,
Nossa, eu conheço aqui em Madrid alguns músicos, eu poderia falar para eles, sabe, pessoas que, no fim das contas, o evento era um lugar onde muitas pessoas de muitas profissões iam, né? Sim, Então, essas profissões, de alguma forma, eles às vezes podem pensar que não estão conectadas, mas todas as profissões, de alguma forma, têm alguma conexão com os jogos, com porque os certeza. jogos emulam tantos aspectos da vida, né? Sim. Que chegou um ponto que alguns dos assistentes, as pessoas que iam para o evento, eram músicos. Então, aí que eu fiz a conexão e fiz a proposta de tocar uma música de jogos no evento. E, bom, a partir daí, esse evento foi muito legal, mas ao mesmo tempo foi muito cansativo. E aí eu pensei, nossa, eu preciso de me dedicar a esse trabalho, porque não posso estar programando e fazendo outro trabalho ao mesmo tempo. Aquele trabalho além não era pago, era um trabalho tipo todo tempo livre, Sim, sem remuneração nenhuma, e era tudo mais na paixão. claro. É, aí eu criei a rede social e, claro, a partir daí, também na parte online, também eu me familiarizei bastante com tudo, com os primeiros influenciadores e tudo aquilo, né? Twitter, Facebook, principalmente. E que eu acho que na época não tinha Instagram. Eu acho que não. Não, acho que não. 2010. Não, não. Acho que veio bem depois. E, bom, a partir daí foi que eu comecei a pensar em me dedicar e tentar de alguma forma me formar profissionalmente para trabalhar com comunicação e jogos. E foi nessa história nesse pensamento que eu pensei, tá, eu preciso de deixar de trabalhar como engenheiro de computação, o qual foi muito difícil, porque deixar um trabalho estável, bem pago, né? Um programador, um engenheiro de software no geral é bem pago, né? Sim, Imagino que aqui no Brasil também. Inclusive, se está numa capital, pois tem muitas empresas que querem te contratar. Então, é fácil pular e cobrar tipo um 15% cada vez, cada ano, né? Se você sim. está naquela onda de uma tecnologia conhecida ou que tem demanda, né? Então, eu estava nessa. E finalmente eu decidi. A minha empresa estava passando pela crise daquela de 2007, 2008, 2009, né? Sim, Foram anos muito foram. ruins. E estava reduzindo pessoal. Aí eu aproveitei que eles queriam realmente reduzir mesmo, que eles queriam. O meu projeto terminou. Então, aquela coisa de tudo fica alinhado para uma mudança, né? Sim. Eu não queria procurar mais emprego disso, eu estava já de saco cheio da computação, um pouco um trabalho também muito monótono, e também isso, eu estava nesse ponto de tem uma coisa na vida que está entrando, outra coisa que não está te gostando tanto, e aí decidi começar um mestrado que tinha de comunicação relacionada, era comunicação, educação e tecnologia, só que o pessoal que fazia, os professores, eles eram pesquisadores que tocavam a área de jogos. E além disso, tinha uma parceria com a Electronic Arts lá em Madrid e tal. Então, tinha alguns contatos, quem sabe aquela coisa você não imagina, tá, talvez eu consiga um contrato lá, um internship, né, um estágio lá, quem sabe. Aí eu comecei a fazer esse mestrado de tarde, acho que era todas as tardes lá, era em Alcalá de Henares, que é uma cidade, conhece o Quixote, né? Provavelmente. Sim, sim, exatamente. O Sim, Cervantes, que sim. é o escritor do Quixote, ele é de Alcalá de Henares, Olha, era a cidade dele. E aí tem uma das faculdades, assim, universidades mais velhas do mundo, acho que tem 500 anos por aí lá, a faculdade. imagina. Bom, tinha certo prestígio, então eu pensei, tá, vou começar a estudar alguma coisa para eu chegar nos lugares falando que eu não só fiz coisas na prática, mas também tem um papel aqui que fala Que que tu eu fez? sei coisas de comunicação. Sim. Enfim, o mestrado foi bom, só que o mestrado não me ensinou propriamente coisas de jogos, assim, como eu esperava, mas eu consegui focar ele para a área de jogos em todo possível. Aí que eu comecei um projeto que era parecido ao que você está fazendo, de fazer entrevistas, de fazer um documentário. Realmente não era focado mais nas entrevistas, era mais focado na produção do documentário, Uhum. sabe? E então, esse projeto me levou a muitos lugares do mundo e foi o que me trouxe para o Brasil. Olha, É, porque eu entrevistei muitas pessoas, muitos desenvolvedores das antigas que me contavam a história deles, e a partir daí eu consegui ser convidado para um projeto relacionado à divulgação do espanhol além das fronteiras do país, né, da Espanha, com o Instituto Cervantes.
Co- Então, Como que tu fazia as o que entrevistas? aconteceu foi que, Desculpa te interromper, mas como é que tu fazia as entrevistas? Veio pro Brasil para fazer as entrevistas em espanhol? Fazia elas em inglês? Fazia em português, em em português. português? Eu acho que fazia todas em português. E Sim, naquela época mais ou menos eu aprendi português. Quase todas estavam em português. Talvez alguma, assim, quando era das primeiras, que eu estava meio fraco no português? no português. Depois já melhorou. Então, eu recebi esse convite, vim aqui pelo Instituto Cervantes de Rio, de Porto Alegre, de Brasília e de São Paulo, para apresentar o projeto. Sim. E isso foi o que realmente me conectou mais e me fez descobrir o Brasil. Mas até então eu estava lá na Espanha tentando fazer algo relevante que realmente pudesse ou viver do documentário ou me dar uma carta de apresentação para trabalhar de alguma forma na indústria. Duas perguntas sobre o teu documentário. A primeira delas é como que tu optaste por começar a aprender o português? Quando que isso aconteceu? Foi vindo pra cá e disse, agora eu vou aprender português porque eu tô aqui ou... Não, o documentário foi uma consequência de eu decidir, tá, eu acho que o Brasil é um lugar onde eu posso morar, eu posso trabalhar, eu posso viver, eu posso descobrir, e não é tão diferente da Espanha, né? Sim, Porque o Brasil tem uma cultura que é muito latina, sabe? Então, eu pensei, tá, eu quero sair, eu quero conhecer novos lugares, e ao mesmo tempo eu comecei a namorar uma brasileira, e isso também me ajudou muito. A namorada da época, os amigos que eu fiz na época, estar conectado nas redes sociais com bastantes pessoas das que eu conheci na época. Então, eu ia pro Face e todo o meu Face, não todo, né? Mas em 80% brasileiro é português. muito de falar no Face. E era tudo português. Eu comecei a ler, a escutar música do Brasil. E aí foi que a imersão da língua, né? Sim. Chegou, não comecei, não achei estranho, sabe? E, claro, e ter amigos e uma namorada com quem você fala e quase sempre está tentando aprender coisas, palavras que não conhecia e pronúncias melhores, etc., ajudou bastante, ajudou bastante. Entendi. E assim que foi. E a outra coisa é, quais foram as entrevistas que mais te interessaram, né? Assim, que tu ficou, poxa, essa entrevista aqui foi boa pro documentário. Com quem que tu lembra? Olha, uma bem especial foi a do Ralph Baer, que é o criador da máquina, primeiro videogame, não? O Pong, Sim. que morreu 2 anos depois, né? 2013, 2014, acho que fiz a entrevista. E uns 2 anos depois eu soube que ele morreu com 95, 94 anos, muito, muito velhinho já. Sim. E foi muito especial conseguir falar com uma pessoa que tinha significado tanto para os jogos, né? Para mim, essa foi uma das mais emocionantes. Inclusive, ele era super generoso. Ele me mandou, inclusive, alguns materiais escritos por ele, sabe? Caramba. Documentos dele da época, como notas e tal, escaneadas e tal. Sim. E a pena é que ele, pelo sotaque por um lado, e por outro lado, pelo velhinho que ele estava, eu não conseguia escutar muita coisa do que ele me falava. Sabe, eu não conseguia entender. Mas eu vou, no dia que eu editar e publicar essa entrevista, eu vou contar com alguém que seja americano É uma boa. É uma e, boa tática. e que possa me ajudar, claro. Essa foi uma das mais legais. Eu diria, aqui no Brasil foi uma das mais especiais, que até agora conservo o contato, foi a do Stefano Arnold, que é o presidente da Tectoy, Sim. claro, eu estava no Brasil, acho que foi a segunda viagem que eu fiz para o Brasil, e de repente estar na frente do presidente da empresa que estava tantos anos representando a Sega no Brasil. Para mim foi incrível. Nem conhecia a metade das coisas que conheço agora da Tectoy, mas aquilo foi muito especial porque também eu me encontrei com uma pessoa muito próxima, sabe? Aquela coisa de eu diria que o mais legal de todo aquele projeto foi eu me sentir bem próximo das pessoas, da grande maioria das pessoas, né? Sim. Sempre tem alguma pessoa mais estrelinha, mas aquela coisa de você poder falar e contar o que pensa e outra pessoa te contar o que pensa e acabar sendo quase uma conversa de amigos, né? Sim. Isso
Isso é algo que eu não imaginava e que do mundo que eu vinha, da TI e tal, era uma coisa muito mais distante e fria, né? Depois eu vou querer dicas de como conseguir chegar nas pessoas para entrevistar. Esse, para mim, é o meu maior problema. É conseguir ter o despreendimento de dizer, vamos fazer uma entrevista. Eu acho isso Ah, impressionante. simplesmente, eu acho que tem que ter insistência, tem que ter uma proposta interessante, uma motivação para fazer o projeto que está fazendo. Sim. E, e também é questão de chegar através do contato. Muitas vezes pode ser um contato seu direto, Uhum. mas outras vezes pode ser alguém que seja de muita confiança dessa pessoa, que fale bem do teu projeto. Sim. Eu acho que essas três coisas podem te ajudar bastante. Muito interessante mesmo. Então vamos continuar nossa história. Depois que tu vieste para o Brasil, aprendeste português, começou a fazer a parte das entrevistas, começou a te inteirar mais do mercado daqui. Como é que foi esse? Claro. Claro, aí chegou um ponto que eu estava aqui fazendo meu documentário e em paralelo também eu já tinha visto que o meu documentário não ia me colocar o pão na mesa, não sei se fala assim, mas era muito complicado, né? Sim. Quem ia pagar por isso, na verdade? Era um documentário produzido com poucos meios, né? Com poucos recursos, por uma pessoa que não era profissional do audiovisual, que poderia ser meu estudante na época, e por outro lado, eh, não era o conteúdo não era tão valorizado. Hoje em dia o crowdfunding está muito mais estendido. Você pode criar um canal e as pessoas podem te apoiar de muitas formas, né? Sim. E tem pessoas que vivem até da publicidade online. Daquela época, eu acho que não tinha tanto. A economia digital estava muito em desenvolvimento. Verdade. Aí alguns dos estúdios que eu tinha entrevistado começaram a postar algumas vagas procuramos um social media manager. Então, por um lado, eu tinha começado a procurar trabalhos de comunicação Sim. e por outro lado, eu já tinha conhecido alguns estúdios, né, que procuravam esse tipo de profissional. Aí eu pensei, tá, vou começar a trabalhar disso e fazer um documentário em paralelo. E assim foi que eu comecei. Eu comecei fazendo o trabalho que eu fazia para o documentário, eu fazia para os jogos. E Legal. também, claro, isso aqui estou falando de uma forma muito geral, mas aprendi muitíssimo naquela época, a partir de casos práticos e a partir de tutoriais e de matérias e de palestras que eu devorava. Eu realmente estava estudando e trabalhando. Como fazer isso? Vou procurar quem que fez. Ele passava 1, 2 horas assistindo alguma palestra, procurando informação, Gama Sutra, YouTube, artigos, Twitter, enfim, mil coisas para depois chegar no ponto, tá, vamos, assim que eu vou escrever o e-mail para o YouTuber, sabe? Sim. Ou criar uma campanha de crowdfunding, esse tipo de coisa, né? Então, foi dessa forma que eu aprendi a minha profissão, que Foi quase fazendo. sem referências próximas, tudo muito estudando no Google mesmo, procurando o que eu quero aprender, isso, como fazer isso, e procurando diretamente e errando e conversando com colegas e como você fez, como você faria. Bom, assim que aos poucos eu fui aprendendo a fazer o marketing digital e PR, etc. E foi que numa dessas viagens para o Brasil eu conheci a Aquiles, né? Na época a Aquiles trabalhava fazendo jogos para Cartoon Network, Sim. estava fazendo aquele Ballistic Sim. e ainda nem tinha começado o Horizon Chase. Foi um ano antes de começar o Horizon Chase, final de 2013 por aí. 2013. Aí eu lembro que eu pesquisei no YouTube, eu vi um vídeo do Israel falando sobre Aquiles na porta da Tecnopuc e tal. E claro, veio um prédio gigante, tal, pensando, nossa, super empresa de jogos, tal. Eu preciso conhecer, mandei um e-mail, que jogos legais, tal. E aí contei e tal, e não sei como foi. Eles me responderam, falaram, claro, pode vir para visitar. E acho que foi assim que eles falaram que eu podia visitar e eu lá, o gringo lá visitando Aquiles. Tu foste pra uma E visita e saiu com um emprego? não, não, eu fui para uma visita, contei que eu era programador e que eu estava querendo, sabe, acho que foi 2000, acho que foi que 2011. E aí eu contei que tinha grande experiência na programação e que eu estava começando a fazer marketing digital para jogos. Sim.
Aí eles não estavam nem pensando em fazer jogo autoral proximamente, mas eles falavam, no futuro a gente quer fazer jogo autoral. E aí eu falei, se algum dia vocês fazem jogo autoral, contem comigo, sabe? Sim, é interessante essa questão, porque eles já tinham. A Aquiles, o primeiro jogo da Aquiles é um jogo autoral. Se chama Bucking Fugue, lá de 2007. É, Ah, é? ele foi feito em Virtuos e eles colocaram na internet e foi aí que deu, a meu ver, deu o start para as coisas começarem a acontecer na área de jogos. E eles lançaram outros pequenos Ah, jogos autorais, por exemplo, para a Copa mesmo de 2010, eles fizeram aquele jogo, muitos jogos de celular, né? Fizeram o Ink, fizeram o Jabulani, né? É uma piada, mas não deixa de ser um jogo autoral, não tinha patrocínio nenhum, eles que bancaram o projeto. Mas realmente, o Ballistic é o jogo que se torna uma coisa maior, né? E depois vem o Horizon exato. Chase. Exato, então, assim passou o tempo, eu continuei fazendo meus projetinhos freelance de marketing para jogos independentes, inclusive até, falo projetinhos, mas alguns deles eram grandes, por exemplo, o Monument Valley, né, eu conhecia um dos artistas do Monument Valley, Sim. e ele tinha ido para trabalhar na Inglaterra, na Astro, né, Uhum. na época ninguém conhecia, né, a Astro era uma empresa que lançou um jogo de uma baleia, que não lembro do nome exato, mas era Whale, não sei o quê. Sim. E aí ele me ligou e me mandou esse jogo, mandou um vídeo, falou, a gente tem esse jogo, Monument Valley, vai lançar em 3, 4 dias. Eu sei que você está lá no Brasil fazendo marketing na América Latina, ou deve conhecer pessoas na América Latina. Você gostaria de divulgar o nosso jogo lá e tal? Falei, claro, eu vi o jogo, acabei o jogo no mesmo dia que eles mandaram. Sim. Eu tinha na época um iPhone 4 de segunda mão, aí tudo velhinho. E eu fiquei maravilhado com Monument Valley e pensei, nossa, esse jogo vai estourar, esse jogo é incrível. E assim aconteceu, né? O que aconteceu depois foi também incrível, né? Difícil de acreditar. Sim. E foi um jogo que marcou um antes e um depois, né? Com O Monument certeza. Valley. Com certeza. E claro, ter esse jogo no portfólio, continuar trabalhando com jogos, eu acho que foi um fator que a Kiris considerou na época, quando ela procurava uma pessoa que trabalhasse na parte de relações públicas. Sim. E isso, então, que foi? Que eu voltei para Barcelona, trabalhava num estúdio de Barcelona na época, e aí acho que eu estava voltando para o Brasil, porque eu já tinha criado empresa no Brasil, tinha uma simples na época, precisava de colocar coisas em dia com o contador e tal. E aí, de repente, uma semana antes de eu pegar o avião para o Brasil, chega um e-mail da pessoa da RH da Kiris, falando: me passaram teu nome para eu te avisar de que vai ter uma vaga de pessoa de PR e de social media na Kiris. Nossa, eu pensei, "Pô, Perfeito. que coincidência absoluta, né? Sim. E aí fiz a entrevista, eles curtiram da entrevista, da proposta, e eu comecei a trabalhar na Kiris. Eu acho que ia ficar lá umas 3, 4 semanas, porque ia resolver aquilo e pouco mais, Sim. e ver amigos e tal. E acabei ficando um ano, no Brasil, Uau. porque foi o começo do Horizon Chase, Claro. né? Acho que foi março, isso foi março, final de março de 2015. Horizon Chase ainda, acho que nem tinha nome na época. Era ainda Project Retro Racers, que era o nome original. Sim. Um project, E aí que eu, um projeto Top Gear 2. sim, uma grande inspiração, uma grande homenagem. Sim. E aí que eu nem sabia o grande que era o Top Gear na época. Eu inclusive estava pensando, nossa, eu pensava que era para trabalhar no Ballistic, mas o grande foco era aquele Project Retro Racers, né? E eu pensei, putz, vamos ver, eu vou tentar vou fazer o meu melhor, né? Mas eu não sabia muito bem por aonde começar na época, eu lembro, porque pensava, nossa, nunca trabalhei com um jogo de carro, nunca, não sei como vai ser, aí vou começar a pesquisar. No fim das contas, tem muitos pontos em comum, no geral, quando você faz marketing de um jogo arcade, no fim das contas, não era tão diferente dos jogos que eu tinha trabalhado antes. Claro. E o ponto aqui foi que o Ballistic ficou aí com um projeto que cresceu muito, evoluiu e tudo mais, mas o grande sucesso foi o Horizon. E foi algo que também marcou minha carreira, né? Porque
é um jogo que, eu não sei como falar, eu acho que na época não tinha internet, né? O Top Gear chegou em tantas pessoas e marcou tanto a cultura da época, Sim, né? Sem internet. Mas agora, um jogo que eu não quero ser desumilde, mas muitas pessoas falam que é melhor do que o Top Gear, sim, sabe? Muitas pessoas falam que supera o Top Gear em questão da fórmula, vamos sim, falar assim, da fórmula da diversão. sim, sim, Que tá tirando a nostalgia, tira a nostalgia e coloca só um jogo de carro. sim. Horizon Chase, muitas pessoas falam que é melhor. Eu Então, acho. só o fato de ver tantas pessoas considerando melhor, né, Eu- que Top Gear, e tendo esse mundo tão conectado, né, eu acho que também o impulso do Horizon, estando em tantas plataformas, né, que está praticamente tudo, né, sim, é, eu acho que tem sido o projeto mais marcante da minha carreira. Depois trabalhei com muitos outros jogos, né? Mas eu diria que ao longo do tempo, o projeto que mais me fez evoluir e aprender foi Horizon por todas as plataformas que ele passou e pelo que significou e pelo único do projeto, porque é um projeto que tem muito jogo de carro no mercado. verdade. Mas poucos projetos foram lançados naquela época, com aquela estética, com aquela referência, sabe? Não, Com não aquele. era Outrun, co- era um jogo chamado Top Gear Sim, que também era muito bom, que nem todo mundo conhecia, mas que muita gente talvez redescobriu por causa. graças ao Horizon. Sim, sim. Não, e é um jogo super, super polido, né? Acho que isso é o mais importante, assim, ele tem muito cuidado em cima do jogo, em vários aspectos. Então, eu sou um grande fã, jogo o Horizon, sou muito feliz de ter ele aqui nas plataformas que eu tenho em casa. Então, meu filho também joga bastante, então eu sou suspeito pra falar sobre Horizon Chase. Você é fã. Eu sou fã, fã. Na, na realidade, eu completei um ciclo muito importante na minha vida, porque eu era fã da South Logic, que é lá de 96, e Claro. tive e fiz entrevista lá e não entrei na empresa, mas hoje eu trabalho com as pessoas que eu era muito fã quando eu era jovem. Ah, que. É. E Mas conheceu, pelo menos conheceu as pessoas, estava na época. sim, sim. E hoje eu tenho a felicidade de também ter trabalhado com o time base, né, da Aquiles, que pelo menos o Israel, o Maurício, o Hamilton e o Rafael Baldi estão lá ainda, né? Desde o início. É. Então, eu acho É, incrível. e além de tudo, né? A Kiris é um estúdio, tem uma história bem especial e um estúdio bem especial, eu acho, porque pela história dele, né? Você conhece as pessoas também. Sim, É, começa como um grupo bem reduzido, cresce de um jeito gigante. Tem umas pessoas que se complementam muito bem entre elas, sim. as qualidades técnicas de comunicação, de marketing, de business, de engenharia, de processo de produção, enfim. E eu acho que também não só são pessoas que têm essas qualidades de nascimento, mas também eu acho que são pessoas que têm essas qualidades aperfeiçoadas pela própria como falar? Autoinsistência em querer ser Sim, melhores, tem, sabe? tem sempre esse esforço de melhorar o tempo inteiro. Isso. Até que se bem, agora já quando esse programa for ao ar já vai ter saído, mas no meu Instagram tem um story de um quadro que tinha na Aquiles no início dela que foi feito, que mostra muito isso, assim, o empenho de todo mundo. Uh, enfim, trabalhaste no Horizon Chase e a partir dali muitos projetos novos, muitos projetos diferentes. O que mais que teve desde 2015? Na verdade, são muitos os jogos. Eu não, se eu começar a falar todos os nomes, Vai ser eu não impossível. termino. Sim, Mas te entendo. eu tenho uma pasta de trabalho para cada projeto e eu comecei a contar assim quantas e provavelmente não contei uma por uma, né? Aham. Mas assim podem ser facilmente uns entre 40 e 50 projetos os que eu tenho trabalhado nos últimos 6 anos, Sabe, sabe? sabe o que? Assim, não trabalhado de meses, mas tocado de alguma forma, pelo menos durante umas 2, 3 semanas, Sim. sabe? Estando conversando e dando alguma consultoria ou trabalhando mesmo para ajudar em alguma coisa.
ou fazendo uma pequena campanha. Então, são muitos os jogos, na verdade. Então, eu diria assim, Aquiles tem sido bem importante e marcante, e quase sempre esteve, desde o início do Horizon, né? Depois eu fui para o México, trabalhei na Games Starter, que era uma publisher de jogos, ainda existe, mas está meio adormecida, que foi a primeira publisher de jogo indie da América Latina Sim. que fazia funding, e além de publicar, fazia funding. Aí eles começaram em 2014, acho que foi, 2013, 14, e os projetos estavam nesse movimento, e quando eu conheci o fundador, o CEO da empresa, eh, ele me falou que precisava de alguém para trabalhar na parte de marketing e tal. Eu teve alguns problemas com a insegurança no Brasil naquela época, eu tinha tido alguns... não tinha acontecido nada diretamente comigo, né? Uhum. Mas algumas mortes perto, tiroteios, Sim. roubos, etc., que me deixaram meio assustado, assim, meio Em 2016, pensando, não consigo me acostumar, sabe? 2016, Aquela coisa. 2017 aconteceu uma situação muito grave aqui em Porto Alegre, em especial, né? As pessoas começaram a morrer com muita frequência nas ruas, né? Teve até alguém que foi baleado no aeroporto, coisas que não eram muito. Foi exatamente quando eu voltei, tava voltando para Porto Alegre. Eu voltei exatamente nesse momento, Sim. assim, que tava tudo estranho. Então, você voltava, eu saía. Porque eu lembro que o dia que eu saía, foi o 1º de abril de 2016, que eu lembro disso porque foi primeiro do mês, e além disso, depois eu li nas notícias que 1º de abril era o dia que as Forças Armadas, o Exército, chegou para o Rio Grande do Sul, Sim, porque a polícia não era capaz de conter a situação de insegurança. sim. E porque também a mesma polícia tinha tido greves, Uhum, não trabalhava diretamente a polícia. verdade? Então eu pensei, nossa, eu escapei exatamente no melhor momento para eu evitar, sabe? Te entendo. Talvez não foi no melhor momento, porque nunca tem melhor momento nessas situações, é sempre simplesmente sair quanto É antes. verdade. Mas no sentido de que eu saí no momento que realmente a situação era grave, sabe? Sim. E aí, claro, muitas pessoas falam, nossa, você saiu do Brasil e foi para o México, né? Onde não tem narcotraficante, onde não tem tiroteio. Quase nada. Tranquilo. Então, aí eu fui para o México, mas a cidade que eu morava no México era uma cidade dentro do lado de uma cidade, que era Monterrey, a cidade Monterrey. onde eu estava do lado. Sim. Sim, e perto dessa cidade tinha uma cidade chamada São Pedro Garza, que é uma cidade menor, como se fosse uma cidade mais moderna e com muita mais segurança, e onde tinha muitas pessoas que tinham mais dinheiro que podiam pagar essa segurança, Entendo. sabe? Sim. Claro, era o lugar onde essa empresa estava, que, sabe, que estava como uma cidade mais tecnológica, vamos falar assim, uma área de escritórios e tudo mais. Aí eu morava num lugar que estava muito vigilado. Sim, sim, não, isso é E importante. não, eu podia estar tranquilo, mas eu estava tranquilo sabendo que eu estava perto de lugar. Me falaram que que naquele bairro estava narcotraficante morando e que por isso que estava tão tranquilo, porque eram bem ruins os caras. A melhor segurança era o que tava do lado do pior possível. Então ninguém tinha nem coragem de fazer nada lá. Interessante. Não, que já tinha tido problemas no passado e esses caras tinham mostrado que é melhor não mexer com eles, Entendi. sabe? Entendi isso aí. Entendi. Então tinha um pacto de não agressão, uma coisa assim, sabe? Mas que também o México é um lugar complicado. Aí eu publiquei, vamos falar assim, eu publiquei o meu primeiro jogo desde o início, Uhum. que foi o Flat Kingdom, eu realmente era diretor de publicação naquela empresa, naquela publisher, e fui para evento, fui para PAX, fui para GDC, que eu nunca tinha ido. Para mim foi toda uma experiência enorme, foi um aprendizado gigante, porque desde o booth, desde a montagem do booth até Sim. conversar com jornalista no próprio evento, procurar influenciador, muitas coisas que só aprende no momento ou Fazendo. no lugar, né? Claro, com certeza. Então, esse poderia ser também uma experiência importante e a partir daí, assim, importante. hum, Depois voltei saí do México porque não durou muito, aquele jogo Flat Kingdom não vendeu muito, mas foi um jogo bem acolhido, mas era um jogo de plataforma no PC, jogo de Sim. plataforma no PC, É você mais sabe um. que não.
não são a praia de muita gente, especialmente se não são um Ori ou aqueles jogos mais Metroidvanias, etc. Bom, aí o que aconteceu? Que eu decidi, vou para um lugar mais tranquilo, eu não quero ficar longe do Brasil, e eu fui para o Uruguai. E aí fiquei morando Olha, no Uruguai um tempo e trabalhando com a Kiris de novo. Eu voltei para a Kiris e com mais projetos freelance. sim, E assim, relevante, assim, que são muitos jogos, né? sim. Eu diria que um projeto relevante poderia ter sido o Supercharge, que é um jogo de celular chinês. Era um clone do Rocket League, Uhum, que foi minha primeira experiência com jogos free-to-play e a audiência dos jogos free-to-play na América Latina. sim, A gente fez o lançamento desse jogo no Brasil, foi bem sucedido, na verdade que conseguiu bastante download inicialmente com várias campanhas de influencers. Eu aprendi também a fazer essas campanhas, a conversar com influenciadores sobre como organizar uma campanha, um campeonato, etc. sim. Claro, esse projeto foi bem interessante também porque o jogo free to play ele é acessado por tanta gente, né? É jogado por tanta gente. Verdade. A minha experiência aqui com a Rockhead é fundamentalmente de jogo free-to-play. Foi onde eu aprendi como funciona esse modelo, né? Então, realmente os números são impressionantes, sempre diferentes. Eu ia te comentar até, tu disseste, são tantos jogos. O que eu fiz, quando eu fiz 10 anos de carreira, eu peguei a lista de todos esses jogos, peguei o ícone de todos eles e fiz uma caneca de 10 anos, como se fosse uma tela de celular com o ícone de todos eles. Aí isso é bem legal, tu faz dá uma relembrada em tudo que tu já Sim, passaste. um dia que eu não quisesse me sentir velho, ou não, não for, Tem esse vou lado. fazer. O que eu não vou me sentir mal pensando, nossa, como passou o tempo? Se eu É, não erro as datas, tu acabaste de fazer 10 anos de carreira com games agora, não? Não? sim, 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 eu comecei a trabalhar em 2009, 2008, né, com aquela coisa das redes sociais e, Sim, e tudo mais, então é um pouco difuso. Eu, te eu entendo. diria que realmente o meu primeiro projeto é de 2012, mas eu já estava trabalhando em projetos com empresas grandes, tipo a Nintendo, naquele evento de retro gaming, né, Sim, conseguindo patrocinador. Realmente não recebia um salário, mas eu trabalhava com. estava dentro desses processos, sabe? Claro. Eu dedicava tanto tempo que realmente isso já é currículo, Sim, sabe? com certeza. Então, se realmente eu começar a contar, seria 2009 quando eu comecei. Então fez há 2 anos. Então não tem muito tempo. Sim, sim, sim. Aí, o primeiro jogo que lançou dos que eu trabalhei foi o Darkout, que é um jogo de PC no estilo Terraria, sabe? Sim, sim, Aquele sim. Eu plataforma. lembro. Então, a partir daí, dessa época do Uruguai, eu começo já a pensar, tá, vou fazer marketing da América Latina, porque eu já conheço melhor a América Latina. E vou fazer marketing de alguns jogos mais global. E eu me especializo um pouco mais na América Latina. E eu vou pegando algum projeto da Espanha, algum estúdio da Espanha, algum estúdio daqui da América Latina, tipo Aquiris ou Arbore, por exemplo, né, Sim. de VR como Pixel Ripped. E algum projeto também de fora também, que algum estúdio de fora começa a pensar, eu gostaria de ter mais presença na América Latina, etc. Eu comecei a trabalhar uns 2 anos atrás com a SNK, com o Teo Acevedo, que iniciou a empresa dele de PR Teu em Games. 2016. Teo Games, Uhum, exatamente. Isso também tem ajudado bastante nessa especialização na América Latina, claro. o fato de estar trabalhando com uma empresa como a SNK, né? Uhum, Que tem umas franquias tão queridas. claro. Assim, aí comecei a trabalhar com algumas publishers independentes, tipo a Another Indie, tipo agora recentemente com a Those Awesome Guys, que são os caras do Move or Die. Quem mais? A Dungeon, também trabalhei, que é uma japonesa. Eu conheço. E agora, assim, o projeto mais relevante agora, além do Wonderbox, da Kiris, do Yuki, da Árvore, que é como projeto fixo, são como clientes fixos que eu mantenho desde bastantes anos, Sim. é o Road 96, que é um projeto que você está viajando, escapando de um país que está quase
explodindo no colapso. Aham. E trata o assunto da imigração, na verdade. É um assunto muito comum nos nossos dias, né? Que Sim, temos, por um lado, temos uma sociedade muito polarizada, politicamente falando, que você fala alguma coisa contra a esquerda e as pessoas já supõem que você é de direita. Você fala uma coisa contra os caras de direita e as pessoas já supõem que você é de esquerda. sim. Você não pode falar uma opinião que seja crítica com os dois lados. Eu lembro agora de um vídeo do Porta dos Fundos, talvez você já assistiu, porque eu acho Provavelmente. que foi bem famoso. Tem uns caras num bar e tem os dois amigos tomando uma cerveja. Sim. E o cara pergunta para ele, mas então, eu apoio o Lula. Não, não apoio o Lula. Então, você apoia o Bolsonaro? Não. Não, não apoio o Bolsonaro. Mas como assim? Você tem que apoiar um dos dois. Você tem que ser de um dos dois lados. Não, mas é que nenhum dos dois me convence. Mas como assim? Não pode ser. Não sei quando. E cada vez fica mais irritado, Sim. até que ele chega a um ponto que até e explode a cabeça dele. Não, se tu não te posiciona na direita ou na esquerda, tu dá problema nas pessoas. A pessoa não sabe como lidar contigo. Então, assim, como As pessoas não assim? sabem como implicar contigo, parece. Exato, exatamente. Tipo, não, mas eu Então, acredito em algumas coisas da esquerda e alguma coisa da direita. Funcionam dois lados. então, resumindo as contas, como algumas pessoas já estarão começando a querer me posicionar, então eu vou falar minha posição. Minha posição é que eu aproveito, minha posição é que o Brasil não tem uma terceira opção. E o Sim, grande problema, aproveito, não sei quantas pessoas vão ver essa entrevista e chegar até aqui, mas eu acho que o grande problema do Brasil é que as pessoas não são educadas para contrastar desde crianças. E não estou verdade. falando que a Espanha ou qualquer outro país seja melhor. No geral, os políticos não querem que você contraste opiniões. Os políticos querem que você aprenda uma coisa e repita isso e seja partidário do mesmo time de futebol, dos mesmos bandas de rock, do Sim, mesmo partido político. E então o grande problema é que as pessoas não crescem sendo críticas e muitas vezes você fala com muitas pessoas, não estou falando todo mundo, né? Mas uhum, a massa, muitas vezes, infelizmente, você fala com elas e fala, nossa, se você vai nessa opção política, não está vendo que a outra também é ruim, e que essa também é ruim, e que não tem uma boa, e que o grande problema é que não tem uma terceira opção que obrigue as duas a ser melhores, sim, exatamente. Não, é sabe? exatamente isso, eu Então, concordo. parece difícil. Não, mas é bem isso, Parece infelizmente. difícil. É, Sim, é, é bem triste, mas então, esse projeto, o Road 96, eu acho bem interessante porque ele pega o que fala o criador, que é o Joan Fanis, que é um cara francês que trabalhou no Valiant Hearts, um jogo da Ubisoft, da Primeira Guerra Mundial, bem, bem interessante. Ele fala, eu peguei o pior do capitalismo e o pior do comunismo e juntei tudo num país. Agora, você tem que escapar desse país. Esse é o jogo. uma ótima ideia e uma ótima forma de mostrar também esse lado político e esse lado de entendimento, né, o que é uma coisa, o que é outra coisa, como a gente faz para se posicionar, né? Uma, Exato. E eu, por exemplo, que viajei tanto, né, ao longo desses anos, sim, eu vejo o Brasil, eu vejo a Espanha, eu vejo outros países e converso com amigos que moram nesses países. E você vê que, no fim das contas, esquerda extrema e direita extrema são tão ruins uma quanto a outra verdade. por esse extremismo, sabe? E por isso, quando você joga esse jogo, você percebe que realmente não é de nenhum lado nem do outro, porque tem exemplos na vida real, no mundo real, que são de esquerda e são de direita, eles se Sim. colocam a bandeirinha de esquerda ou de direita, mas são iguais que no jogo, iguais. Não, é difícil mesmo de entender isso, de chegar nesse ponto que os extremos, nesse caso, muitas vezes eles se equivalem, né? Com não uma coisa muito positiva. Eu queria te Exatamente. perguntar um outro projeto que eu vejo tu postar bastante, falar bastante e aparecer bastante nas redes sociais e que eu queria saber um pouco mais dele, que é o The Gamer Changer. Como o The Gamer The Gamer Inside. Inside. Desculpa. Eu Isso. cometi essa gafe. Claro, o The Gamer Inside é a evolução do meu documentário, realmente. Interessante. Sabe, meu documentário chama The Gamer Inside. Uhum, Aí eu cheguei no Brasil e então comecei a entrevistar pessoas e pensei, vou criar o The Gamer Inside Brasil. sim.
sabe? Para não ser, para criar uma variante especificamente em português. E aí que em 2013 eu comecei, já me joguei assim meio com uma câmera no meio da Unicinos na Global Game Jam Sim. e comecei a entrevistar os desenvolvedores e postar essas entrevistas depois editadas e tal dos projetos deles. E aí que eu fui no SB Games, eu fui no vários eventos, o Big, e comecei a documentar esses eventos, quando ainda não tinha ninguém filmando. Entendi, entendi. Tu tá no escuro agora, tipo, alguma coisa apagou aí, né? É, Alguma luz apagou. Deu uma é, escurecida. melhor? Melhor, melhor. Não, só um comentário, tá tudo bem. Ah, Perfeito. e agora vocês postam vagas de emprego e gameplay. Tá bem. Claro, não, é que realmente são dois canais. O canal focado nos desenvolvedores, Sim. que é o The Game Inside, e Inside the Gamer, que é mais focado nos players. Então, Ah, a gente apoia a indústria dessa forma, postando vagas ou palestras ou notícias no The sim. Game Inside, e depois no Inside the Gamer a gente joga jogos brasileiros. E de alguma forma a gente quer dinamizar a cena independente de pessoas que estão começando a criar jogos aqui no Brasil. Algumas que estão começando, outras que estão já com tempo, faz tempo jogando. Faz tempo que estão, desculpa, faz tempo que estão no mercado. Sim. E como é que tá sendo a recepção do público para esse projeto? Porque eu acho que é super relevante. Eu normalmente indico bastante com alguém, diz, tô procurando uma vaga, alguma coisa ali. Ali vocês fazem uma triagem do que tem de interessante no mercado para todas as áreas Sim, possíveis, né? sim, sim. Está sendo bom. A- Está sendo muito bom. A pena é que eu estou muito ocupado nos projetos do meu dia a dia, né? O meu trabalho, porque eu estou financiando esse projeto de Game Inside, Inside the Gamer, sim, do meu próprio salário. Então, eu não posso deixar de trabalhar nas coisas para focar numa coisa que não dá renda. com Então, certeza. quem sabe se no futuro a gente vai num Patreon, Padrim, algum modelo, sabe? Que faça o projeto ser autossustentável e, inclusive, melhorar, contratar mais pessoas, crescer mais. Mas, por enquanto, está sendo muito bom. Eu estou fazendo. O que eu quero é manter uma dinâmica legal, assim, que seja um ambiente legal com os desenvolvedores e testar o conceito, para depois, se puder, já criar algo mais, de uma forma mais profissional ou sustentável. Entendi. E, vocês vão atrás das vagas ou as empresas mandam para vocês? Como é que Dos funciona? Os dois. dois? Quando já sabem, como a gente muitas vezes marca as empresas, elas vêm. Mas normalmente a gente vai nos grupos do WhatsApp, do Discord, de redes, procurando as vagas. Interessante. Muito, muito legal. Parabéns por esse projeto. Acho que é super relevante. Acho que tudo que a gente conseguir conectar a pessoa que está buscando uma vaga ou a pessoa que está na faculdade para o mercado, acho que todas as ajudas são relevantes. Então, queria te dar os parabéns para isso. E a gente já Muito está obrigado. conversando há bastante tempo, eu já vou ir para os finalmente. Eu só queria saber quais são. Se tem alguma coisa ainda que tu quer fazer no mercado de jogos, que tu tem ah, interesse ou tem vontade, sonho, alguma coisa assim. Na verdade, esse seria o projeto, a vontade que eu tenho, assim, de terminar esse projeto documentário que eu comecei e me dedicar um pouco mais ao projeto do Brasil, né, a The Game Inside Brasil, para realmente criar algo mais dedicado, porque agora está o conceito, está funcionando, mas, por exemplo, eu gostaria de ter tempo para conversar com cada empresa, ver quais são como ajudar realmente as empresas, que tipo, sabe, a gente faz o que a gente acha que é útil, Sim, mas a gente não tem tempo para sondar realmente até que ponto o que a gente está fazendo é tudo útil que ele pode ser, te sabe? entendo. Então, eu diria que seria esse o meu maior sonho agora, nesse momento, porque, na verdade, trabalhar com estúdios grandes, algum dia talvez eu trabalhe, mas isso realmente não é algo que, nossa, eu não quero morrer sem fazer. Eu acho que, para mim, é mais satisfatório ver que vários desenvolvedores estão sendo apoiados quando quando você vê que um dos seus gameplays ou alguma dica que você deu para algum estúdio, para algum desenvolvedor, deu uma força, fez que ele terminasse um jogo, fez ele encontrar uma publisher. É, eu acho que é muito recompensador e sim, trabalhar fazendo AAA ou, sabe, marketing de AAA também pode ser legal. Mas no final, vou me sentir eu sinto que se um dia trabalhar nesses grandíssimos estúdios, né,
eu vou me sentir um pouco como eu me sentia na parte de computação, como uma pequena formiguinha dentro de uma grande estrutura, que tem todo o mérito do Te mundo, é entendo. super, super, não estou tirando aqui nada do Aham. mérito, mas ao mesmo tempo penso, e quem se ocupa dos menores, Sim, sabe? Quem ajuda os menores que não tem o grande conhecimento, que não tem a expertise dos anos, né? Então, eu acho tão interessante essa outra parte que me produz mais satisfação do que trabalhar num tipo A, que tá legal, sabe que uhum, vai vender, né? Sabe, a grande maioria dos tipo A's bem orientados com bons profissionais vendem, mas também é legal trabalhar num estúdio nem tão grande como era, por exemplo, Horizon na época com a Kiris, e sim. ajudar um estúdio a ser parte desse caminho de ser independente, né? Essa satisfação, na verdade, para mim, é uma das coisas mais gratificantes dessa profissão. Não poderia concordar mais contigo, também tenho a mesma sensação, que em vários momentos é mais gratificante tu tá trabalhando, sendo mais à mão dentro de um projeto um pouco menor do que ser a formiguinha dentro daquele grande formigueiro, né? Então, e última pergunta, alguma dica para quem quiser entrar, quem está querendo entrar no mercado hoje, o que fazer, qual seria o melhor caminho que tu vê hoje para quem quer começar com os jogos? Eu sempre falo que para desenvolvedores, e acho que para todo mundo, na verdade, o melhor é, quando for possível, começar a fazer game jams. Porque Game Jam te conecta humanamente com as pessoas que estão querendo fazer jogo também. Alguma Sim, delas também pode ter mais expertise e pode te ajudar e dar dicas. E por outro lado, te coloca à frente o problema. Que o problema é como que eu faço um jogo, né? Então, sim, quanto antes você se enfrentar ao grande mistério, uhum, antes resolve ou antes vê como resolver, porque antes está se colocando os obstáculos. Às vezes, muitas vezes, em geral, na vida, queremos fazer algo e a gente fala, ano que vem, porque esse ano estou estudando, porque esse ano estou cuidando da minha mãe, porque esse ano estou com um cachorro que não me deixa fazer nada, porque esse ano estou acabando qualquer coisa. E a gente sim. coloca essa parte de ano que vem, ano que vem, ano que vem, acaba passando a vida, mas aí eu chego com minha dica, que é uma game jam de 2 dias, no final de semana. Não tem desculpa, todo mundo tem um final de semana livre para. Fala com teu amigo, fala para cuidar teu cachorro, teu parente, por pelo menos esse tempinho só. Tenta procurar essa solução e te enfrenta ao problema e tenta resolver, Sim, sabe? Eu perfeito. acho que isso, sabe, eu diria que o grande como hoje em dia todas as ferramentas estão à disposição na internet, o maior problema é a falta por um lado, planejamento e a força de vontade para se jogar. Perfeito. Não poderia complementar de forma melhor. Eu concordo 100%. É também a forma que eu vejo. E te agradeço imensamente pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de conversar, para contar a tua história, ajudar as pessoas que querem entrar na indústria de jogos, desmistificar várias coisas da indústria de jogos. Acho que isso é muito importante nesse bate-papo. A função é essa. E quem quiser conversar com o Jesus Fabre, te encontra onde? Me encontra em meu e-mail, que é me@jesusfabre.com. Sim, No meu site, que é jesusfabre.com, podem achar o e-mail também e os jogos que eu trabalhei nas redes sociais, praticamente em todas. A que eu mais uso para assuntos profissionais é Twitter e LinkedIn. E acho que é isso. E The Gamer Inside está lá no YouTube, The Gamer Inside, seria The Gamer Inside Brasil, e Inside The Gamer Brasil, seria o canal do The Gameplays. Está no YouTube, no Instagram, Twitter e Face. perfeito. Então, tudo isso vai estar aqui na descrição deste vídeo e do áudio quando a gente colocar no ar. E nos vemos num próximo programa com um novo entrevistado. Te agradeço imensamente. Um abraço a todos e tchau.